Ei, tudo bem? Seja bem-vindo ao mini curso do Zero à Peça 3D Perfeita. Se você ainda não me conhece, meu nome é Pablo e nesse mini curso você vai aprender o passo a passo para imprimir peças 3D perfeitas sem complicação. Nessa primeira aula você vai aprender quais são os maiores vilões, as maiores barreiras na hora de você imprimir sua peça 3D perfeita. Eu já quero agora ser bem claro e bem prático com você. Imprimir peças 3D perfeitas é imprimir sem fiapos, é imprimir sem linha de impressão, é imprimir sem ficar perdendo material e imprimir com excelente acabamento. E o melhor, imprimir peças com qualidade, assim, já saindo direto da impressora. E fazer tudo isso, é claro, sem complicação e quem sabe até 3 vezes mais rápido que o normal. É possível que agora você esteja duvidando de mim, perguntando, será, Pablo, será que é possível mesmo imprimir peças 3D perfeitas sem complicação direto da impressora e ainda por cima mais rápido que o normal? Pois eu nunca consegui tirar uma peça pronta da impressora, sempre tenho que corrigir alguma falha. Eu te entendo, se eu tivesse só escutado que uma peça 3D perfeita é possível, eu também não acharia verdade. Se eu tivesse somente lido, alguém escreveu que uma peça 3D perfeita sem complicações é possível, eu também duvidaria. Mas eu vi que é possível imprimir peças 3D perfeitas mais rápido que o normal e sem complicar o processo. Então dá só uma olhada nesse vídeo. Ela não tem falha. Assim, não tem string, não tem nada. Nessa peça aqui, cara, eu não tive assim nem um fiapinho. Pode dizer perfeita. Essa aqui é a peça mais bem acabada que saiu por aqui, é esse Robocop aqui. Peguei ela aqui. Peça é grande, né? Pera aí, pessoal. Cara, ficou muito grande. Muito grande. Bem... E esse daqui é o xodó. Aí então eu falei, vou imprimir e vou pintar para ver como vai ficar. Foi um que ficou legal demais, cara. É um dragão de 5 cabeças que tem um valor sentimental e tem mostrou pra gente que a gente podia chegar num nível diferente. Essa daqui não saiu por oferta nenhuma. Essa é a peça que eu adorei. É uma peça que se eu pudesse escolher uma peça só, seria essa aqui. Fiz o busto do Batman. Eu acho que essa aqui foi uma das peças assim a melhor que eu fiz. Ah, ficou perfeita. Ficou uma ótima peça. Ficou perfeita. Antes de mostrar como você vai de uma peça cheia de fiapo, linhas de impressão, uma peça que quebra quando vai tirar da mesa, uma peça com um monte de suporte desnecessário, antes de mostrar como é possível ter segurança de deixar a impressora e sair de casa sem ter que ficar vigiando se tá tudo certo, antes de te mostrar como você vai sair de uma peça 3D assim para uma peça 3D perfeita, eu acho importante te mostrar como eu aprendi isso, porque é claro, eu não comecei fazendo peças 3D perfeitas, isso é lógico. Eu comecei talvez como você tá aí agora. Eu acho que até pior, porque na minha época não tinha tanto recurso, não tinha tanta informação na internet. Eu meio que fazia do meu jeito, com uma dica aqui, um teste aqui, mas era um terror na hora de imprimir. Extrusora ficava fazendo aquele barulho infernal. Outra hora eu saía, não tinha peça, tinha aquele miojo, a peça descolava. E quando com muito custo eu conseguia fazer algo, tava cheio de falha, cheio de fiapo, marca de impressão, isso quando o suporte não grudava na peça ou descolava da mesa, ou pior, quando a peça grudava da mesa e não saía por nada. Minhas primeiras peças eram horríveis, mas isso é normal, todo mundo passa por isso. Eu aposto que a sua primeira peça, o seu primeiro trabalho também não foi dos melhores, não é verdade? Bom, eu não sei você, mas quando uma coisa assim não dá certo, eu não consigo sossegar até resolver ou pelo menos melhorar um pouquinho a situação. Então eu pensava, por exemplo, como resolver esses fiapos? Como eu posso melhorar essas linhas de impressão? Será que não vai descolar? Será que não vai entupir? Eu posso deixar a impressora, eu posso sair de casa. E essa impressora aqui, será que essa é melhor que essa impressora? Será mesmo que eu tenho que esperar 10 horas para sair uma peça desse tamanhozinho? Não tem como otimizar esse processo? Então eu ficava lutando com esses problemas, procurando imprimir uma peça 3D perfeita. E de novo, como tinha pouca informação sobre esse assunto na internet, o jeito era testar, testar, testar e o mais importante, observar.
e observar com atenção, com muita atenção, mas estava difícil acertar a mão para tirar uma peça 3D de qualidade, uma peça perfeita. Eu sei que você pode estar nessa situação agora e esse mini curso é para isso mesmo. Você nunca imprimiu aquela peça 3D perfeita, então acompanha aqui no mini curso que a gente vai resolver tudo isso. A gente quer afinal imprimir aquela peça lisinha, sem fiapo, de qualidade mesmo, que já tirou pronta direto da mesa da impressora. Você pode ficar com você ou até mesmo vender. Eu fiquei nessas tentativas há algum tempo e eu não entendia direito como fazer, como dar um bom acabamento, onde colocar suporte. Até que com o passar do tempo eu comecei a sacar melhor esses passos. E algumas impressões até que começaram a melhorar. Mas quando eu imprimi uma peça 3D boa, demorava muito. Eu tinha que imprimir a mesma peça, 1, 2, 3, não sei quantas vezes, fazendo os ajustes meio que na sorte e passando muita raiva e dor de cabeça. A peça até que saía legal, mas só de pensar em passar por tudo aquilo de novo já me dava aquele desânimo e aquele estresse, porque a peça ficava muito boa, mas eu não sabia como repetir aquela qualidade, aquele processo em outra peça. E isso me deixava muito desanimado de verdade. Por exemplo, eu fui lá imprimir um vaso de decoração. Cara, ficou 10. No outro dia, vamos imprimir um busto. E saiu uma porcaria. Eu achava que eu entendia os conceitos, bridge, string, overhang, nivelamento da mesa, qual fixador, qual usar, quando usar, dá para usar suporte, não precisa, mas na hora de replicar, passar para outra peça, eu não conseguia. Resumindo, eu sempre me via em dois mundos, sabe? Dois mundos. Veja e pensa aqui comigo em qual desses dois mundos você está agora. A gente tem primeiro o mundo número 1. Eu imprimo direito a peça 3D até que tá legal, mas eu quase fico doido de quantas vezes eu tenho que imprimir, quantos testes eu tenho que fazer, quanto de material eu vou perder para fazer essa peça ficar no mínimo aceitável. Agora tem o mundo 2. Eu já faço boas peças 3D, peça legal, de verdade mesmo, mas eu não consigo entender o que fazer para acertar sempre e reproduzir aquele processo em outra peça, em outra geometria. No fundo, eu não entendia o processo de verdade. E esses dois mundos são muito comuns entre o pessoal que imprime em 3D. Me conta aqui em qual desses dois mundos você tá para eu saber. E uma coisa importante, esses dois mundos não é preto no branco. Às vezes você tá mais no mundo 1, às vezes mais no mundo 2. Às vezes são muitos testes para ficar legal e às vezes você acerta de primeira, mas não consegue fazer em outra peça. Então você não consegue repetir aquilo logo em seguida. O fato é que as suas impressões não estão legais. Se você tivesse imprimindo peças 3D perfeitas sem complicações, você não estaria aqui fazendo um mini curso para chegar à sua peça 3D perfeita. Mas você tá aqui e ainda bem. Mas então, vão melhorar suas peças 3D perfeitas e o melhor, sem complicação? Não sei se você percebeu, mas eu enfatizo muito sem complicação, entende? Porque o resultado legal de uma peça até pode sair, mas a que custo? Quanta dor de cabeça, quantos dias, semanas, surpresas desagradáveis, testes, material perdido precisa para fazer uma peça perfeita. Bom, nessa procura de imprimir peças 3D perfeitas, economizar tempo de impressão e principalmente sem complicar o processo, um achado me apareceu, como que se tivesse caído do céu mesmo. Eu nem estava procurando, mas hoje é isso que me salva toda vez que eu imprimo qualquer peça. Na verdade, são três coisas que começaram a se repetir automaticamente na minha frente. Toda vez que uma peça minha melhorava, que ficava com um bom acabamento, ou seja, mais legal, eu percebia que três coisas estavam alinhadas e ali estava presente esse achado. Foi aí que eu percebi algo incrível. Essa coisa incrível eu não achei em nenhum curso, em nenhum livro, em nenhum lugar. Foi na prática mesmo, derretendo muito filamento. Se depois dessa aula você não lembrar nada do que eu disse até aqui, tente lembrar disso. Não importa o problema que você está tendo com as suas peças 3D agora. Não interessa qual que seja o problema. Absolutamente todos os problemas de impressão 3D serão uma questão de, para aí agora e anota, os problemas na impressão 3D são sempre uma questão ou do material,
da impressora ou da sua configuração da impressão do STL, ou seja, material ou a impressora ou STL. Já já a gente vai aprofundar nesse trio que é muito importante, mas tenha isso em mente. O caminho para imprimir aquela peça 3D perfeita vai passar obrigatoriamente por todos esses pontos: material, impressora e STL. Beleza? Ficou claro? Só que nesse meio tempo uma coisa começou a acontecer. As pessoas começaram a pedir ajuda para melhorar as impressões, para fazer as peças 3D perfeitas. Afinal de contas, quem aqui não quer imprimir com acabamento perfeito? Quem não quer evitar o uso dos insuportáveis suportes? E se for necessário, quem não quer realmente saber como usar suporte se você não pode eliminar? Quem não quer fazer aquela peça perfeita? Quem não quer tirar uma peça pronta da impressora, aquela peça que você tira da mesa e não tem que dar nenhum acabamento? O que foi acontecendo é que tanto na empresa que eu trabalhava quanto pela internet, de maneira bem despretensiosa, eu comecei a ajudar as pessoas, gravando vídeos, fazendo lives, passando essa ideia fundamental do trio que eu te falei: material, impressora e STL. Só que a coisa foi crescendo e as pessoas tinham resultado seguindo esse trio: o material, impressora e STL. Eles realmente começaram a imprimir peças 3D perfeitas e a impressão era muito mais fácil, rápida, sem complicação, e no final das contas o processo era bem mais prazeroso, porque ninguém quer imprimir uma peça 3D para ficar frustrado e passar raiva, não é? Esse mini curso, na verdade, foi um pedido de vocês, um pedido para que eu compartilhasse essa maneira de imprimir peças 3D perfeitas. Um mini curso com um processo passo a passo, replicável, de impressão de peças 3D perfeitas, para tirar a peça pronta da mesa de impressão e curtir essa peça, olhar para essa peça e dizer: essa peça aqui ficou top. É por isso que eu tô aqui. Eu gosto de imprimir em 3D e talvez seja por isso que você também está aqui comigo hoje. Você gosta de imprimir em 3D. A gente curte derreter plástico e transformar ele no que a gente quiser. Nós somos uma pequena tribo, ou vai falar que nunca viu um Moai impresso. Quem já viu Moai, já imprimiu, escreve aqui para eu saber. #Moai 3D. Vai, experimenta parar algum conhecido seu e falar sobre bridge, skirt, bico 06, altura de camada. Vixe, vai estar falando grego. Ninguém vai querer nem saber o que você está falando. Mas aqui eu me sinto bem falando com você, respondendo às suas perguntas nesse nosso vocabulário estranho. E é por essa razão, gostar de imprimir em 3D, gostar de estar no meio de vocês, que eu resolvi planejar e dar para vocês esse mini curso. Primeira coisa que eu quero conversar com vocês antes de listar os vilões que te atrapalham de imprimir peças 3D perfeitas é sobre aqueles 3 tópicos que eu acabei de falar: o material, a impressora e o STL. Por que a gente vai ver isso agora? Porque para descomplicar a impressão 3D de uma vez, não adianta eu começar a falar onde você está errando. Primeira questão é por que você está errando. Porque você tem que entender o motivo do erro. Eu te digo, sua maneira de enxergar a impressão 3D está complicada, está confusa. E eu preciso te ajudar a pensar a impressão 3D de uma maneira simples, clara e objetiva, ou seja, descomplicado. Porque aí sim, se você estiver cometendo algum erro e eu tenho a impressão que você está cometendo pelo menos um dos que eu vou mostrar, vai ser muito mais fácil eliminar esse erro e finalmente imprimir sem complicação. Então primeiro vamos separar para simplificar: material, impressora e STL. Começando pelo material, o nosso primeiro do trio. Se o seu filamento estiver calibrado, veja que eu falo calibrar e não testar. Sua impressora não tem qualidade, isso é fato. E aqui nós temos 4 pontos para ser analisados com muito cuidado: temperatura, comprimento de retração, velocidade de retração e fluxo. E por que cada um desses é importante? Se você estiver usando a temperatura errada, por exemplo, o filamento não vai sair porque não consegue ser derretido. Você pode até escutar aquele tec-tec. Ou se estiver muito quente, você pode ter um superaquecimento da sua peça e as camadas de cima vão cair sobre as de baixo, reaquecendo
e derretendo mais do que o necessário. Faz sentido? Qual a solução? Por exemplo, a torre de temperatura, que serve para você encontrar uma faixa de temperatura correta para utilizar o filamento. Veja que eu falei faixa de temperatura e não temperatura exata, porque vai depender, por exemplo, da velocidade que você vai imprimir e até da potência das suas ventoinhas. O segundo ponto a ser analisado aqui também no filamento é o comprimento de retração. Mas o que é retração, Pablo? Eu acabei de chegar. Retração acontece para tirar a pressão do filamento da ponta do seu bico quando o bico está indo de uma parte que tem pressão para outra parte que também tem pressão passando por um vazio. E aí esse filamento não escorre e não acontece os fiapos, porque a extrusora vai tirar o filamento. Entendeu? Então aqui você tem que puxar a quantidade correta de filamento. Se puxar muito, pode ter subextrusão. Se puxar pouco, pode ser insuficiente, você ainda vai ter os famosos fiapos. Terceiro ponto para controlar esse filamento e ter o melhor resultado possível é a velocidade da retração, pois não adianta você puxar muito esse filamento se puxar ele devagar, pois mesmo assim no início do deslocamento o bico vai acabar deixando um pouco de material escorrer e você vai ter fiado. Agora o último ponto a ter cuidado com o seu filamento é o fluxo, e esse fluxo vai determinar se as dimensões do seu STL serão reproduzidas fielmente. Sabe aquela peça print and place que sai tudo grudada? Pois é, isso é problema de fluxo, por isso o fluxo é importante. Então falando do material, você tem que se atentar a temperatura, comprimento, velocidade de retração e fluxo. Segundo ponto do nosso trio, a impressora. E aqui que mora o maior problema de quem já usou uma impressora 3D, que é o nivelamento. Sem nivelamento não existe impressão 3D, não existe peça, pois se o bico estiver muito próximo da mesa, o filamento não vai sair. Se estiver muito longe, o material até que sai, mas sai no ar e não vira peça, vira aquele miojo, certo? Mas qual o segredo, Pablo? Como nivelar e ter uma peça 3D perfeita sem complicação? Eu gosto de usar o método puxa e empurra. E de onde vem isso? Primeiro você vai colocar a folha entre o bico e a mesa e vai regular e puxar e empurrar a folha. Você vai apertar o bico contra a mesa, girando as roldanas no sentido horário até sentir uma leve resistência quando você puxa, empurra. Enquanto você consegue puxar e empurrar a folha, tá ok. Mas se em algum momento você consegue somente puxar essa folha, quando você vai empurrar, ela embola, ela dobra no bico e não passa por debaixo, quer dizer que o bico está muito perto e não está dando espaço para essa folha deslizar. E daí que vem o puxa e empurra. Se você consegue puxar e empurrar, ok. Mas se você só puxa e quando empurra não vai, tá muito apertado, aí você pode girar as roldanas no sentido anti-horário para ter um pouco de folga e essa folha deslizar normal. E para ter um feedback desse nivelamento visual, você pode usar a regra da mão. E como que é essa regra, Pablo? Se as camadas do skirt estiverem com folga, é porque o bico não tá tão perto, a mesa não tá achatando, né, apertando esse filamento e as camadas não estão se encontrando. E se tiver com falhas, é porque está muito perto e a mesa está obstruindo o filamento sair. O ideal é que as camadas do skirt estejam paralelas, sem falhas e sem folgas. Por isso que eu chamo de regra da mão. Aí no nosso segundo pilar da impressora, nós temos os famosos E-steps ou passos da extrusora. E para que serve? O que são esses steps? Nada mais são que a quantidade de voltas que o motor da extrusora dá para empurrar um comprimento de material. Ou seja, ele tem que enviar a quantidade correta para a sua peça. Se enviar mais, vai sobrar material, vai ter superextrusão. Se enviar menos, vai faltar material, você vai ter uma subextrusão. Importante lembrar aqui que as pessoas confundem fluxo, mas fluxo está relacionado ao material e passo da extrusora à impressora. Mas ambos vão interferir na qualidade de suas peças, beleza? O último ponto da impressora é o fixador. Se o fixador não estiver adequado, não interessa se o material está na temperatura certa, fluxo correto e nivelamento adequado. Sem fixador correto, a peça vai descolar e você vai ter aquele miojo e não a impressão. E aqui não tem muito segredo. Se o nivelamento estiver ok, você não tem que nem usar fixador para filamento tipo PLA. Eu gosto de usar a mesa de impressão vidro ou espelho, que nesse caso basta usar álcool para limpar e nenhum fixador para sujar sua mesa. Isso serve para PLA, PETG,
TPU, ABS, mas lembra sempre pelo menos skirt para qualquer impressora. Vou falar mais sobre isso mais adiante. Para materiais mais chatos como ABS, asa, nylon, por exemplo, já é necessário usar alguma cola líquida ou um spray mais forte. E agora vamos falar do STL, o que você tem que analisar na hora de configurar a sua impressão para ter sua peça 3D perfeita sem complicação. Primeiro, toda peça tem que ser impressa com pelo menos skirt. Não faz sentido você não usar skirt. Gasta pouco material, pouco tempo, mostra como tá o nivelamento e ainda te dá a oportunidade de corrigir antes de começar a impressão. Ou seja, fazendo isso aqui bem feito, você não vai ter descolamento de peças, beleza? Mas agora, se você está fazendo uma peça grande, com a altura de pelo menos 2 ou 3 vezes maior que a largura, já é melhor usar brim, porque a peça mais alta tende a sofrer mais efeito alavanca e pode ser descolada. Entendeu? Isso também serve para materiais que sofrem aquele empenamento, como o ARP, né? O tal do ABS. Mas resumindo, no mínimo skirt em todas as impressões. Segundo ponto da configuração é a altura de camada, 20 a 80% do bico. Quanto mais reta a sua peça, maior a altura de camada. Você não tem que ter tanto detalhe. Faz sentido? Então aqui dá para ganhar tempo de impressão. Agora, se você precisa de mais detalhe, mais qualidade, você tem que testar o overhang. Quanto maior esse overhang, mais um bico grosso pode te ajudar. E eu vou aprofundar mais nisso também adiante. Terceiro ponto, preenchimento. Você precisa de preenchimento. Se não for uma peça funcional, por exemplo, se for uma peça decorativa, basta usar 3 ou 4 paredes, fazer análise de overhang interno da sua peça e a partir daí você tem 3 opções: gradual em fio step, em fio suporte, ou você pode até zerar o preenchimento. Vou aprofundar nesse detalhe também mais adiante. E o último ponto sinalizado no seu STL é o overhang, para ver se você precisa ou não de suporte. E se precisa, qual o melhor suporte a ser utilizado. Via de regra, sempre que a gente tem um ângulo menor que 45 graus, não precisamos de suporte. Se você precisar, nós temos 3 opções. Suporte normal, que você vai utilizar quando a parte da peça tem que ter um suporte que pode ser conectado direto na mesa, sem nada. Começa na mesa e encosta na peça. O suporte em árvore, quando a própria impressão atrapalha o crescimento do suporte, de começar na mesa, desviar e encostar na parte da peça que tem que ter o suporte. Customizado, quando nenhum desses dois casos anteriores funciona bem. E por quê? Talvez você ligue o suporte em árvore, ele vai para regiões que não precisam de suporte, que a impressora consegue fazer, por exemplo, um ponto ancorando o filamento e imprimindo bem rápido. Aí nesse caso você pode desligar o suporte e colocar o customizado, que eu particularmente prefiro. Essa é a maneira descomplicada de enxergar o processo de impressão 3D. Material, impressora e STL. E agora eu vou aprofundar em alguns pontos que são os maiores erros que eu acho que você pode estar cometendo, e também eu vou te dar a solução para você começar a aplicar agora. E de onde vieram esses erros, Pablo? De onde você tirou isso? De dúvidas que eu recebo diariamente na caixinha do Instagram, nos vídeos, no direct. Então, vamos lá. Primeira coisa é continuar usando o bom e velho bico 04 para tudo. Tá, mas Pablo, na minha impressora veio com esse bico e todo mundo usa esse bico. Você tá falando para eu parar de usar? Exatamente. Quer saber por quê? Primeiro eu vou te lembrar aquela proporção que você deve ter ouvido em algum lugar: a altura de camada em relação ao diâmetro do bico. O mais comum é usar no mínimo 20% do diâmetro do bico como altura de camada, ou seja, para o bico 04 seria uma altura de 0,08. E agora me fala quantas vezes você já usou uma altura de camada tão pequena. A verdade é que são raros os casos, são exceções mesmo, onde nós precisamos de uma altura de camada tão pequenininha. Em 99% das minhas impressões eu uso uma altura de 0,12 como altura de camada. Voltando à altura mínima de 20% do bico, isso quer dizer que para ter essa altura de 0,12, você pode usar, por exemplo, o bico 0,6, e aqui que a coisa começa a ficar muito interessante. Se você usa o bico 04, você pode estar usando 3 paredes de 0,4 para chegar na largura total de 1,2, certo? Agora com o bico 0,6 você precisa apenas de 2 paredes de 0,6 para chegar na mesma parede total de 1,2.
Só aqui, sem nenhuma configuração especial ou mirabolante, você já reduziu o tempo de impressão das paredes em 33%. E mais para frente eu vou te mostrar na prática em peças que eu fiz isso para você fazer também. Além do tempo de impressão, o Bico 06 vai te proporcionar impressões com muito menos suporte ou até sem suporte. Isso mesmo, zero suporte. Isso nos leva ao segundo erro que você também pode estar cometendo. Você já deve ter ouvido falar que o ângulo máximo de overhang para não ter suporte é 45 graus, não é? E se eu te falar que isso é um mito? Sim, é um grande mito e eu vou te mostrar e te provar agora o porquê. Você sabia que a altura da sua camada determina o quanto de suporte que você vai usar nas suas impressões? Isso pode até mesmo eliminar o uso de suporte? Pois é isso mesmo. Você já deve ter ouvido falar o tal do overhang, né? Mas você ouviu falar ou você entende mesmo que é overhang? Porque se você entende que é overhang e controlar de maneira correta, você pode até eliminar mesmo o suporte das suas peças, como essa peça aqui que eu fiz completamente sem suporte. E aqui está o segredo, a altura de camada e o famoso overhang. Eles vão ditar se você precisa ou não usar suporte. Então, vamos lá, uma coisa de cada vez. Overhang é aquela saliência que as suas impressões fazem para ter detalhes, ou seja, a variação da sua impressão no eixo X ou Y, quando acontece o empilhamento de camada. Uma camada é colocada sobre a outra e essa segunda camada fica um pouco para o lado da camada de baixo, fazendo os detalhes, as curvas da sua peça. E é aqui que começa a ficar interessante de novo. Você vai precisar de suporte quando você coloca uma camada com mais da metade da largura no ar, ou seja, menos da metade sobre a de baixo. Então essa camada começa a escorrer, pois não tem nada embaixo para segurar. Aí você precisa usar os insuportáveis suportes, tá acompanhando? E qual o segredo para não ter que usar suporte? Ter metade dessa camada nova empilhada sobre a de baixo e assim somente metade vai estar no ar, vai ser refrigerada e não vai causar problemas na sua impressão. E aqui a gente começa a falar sobre o famoso ângulo de overhang e o mito dos 45 graus. Normalmente a gente usa o famoso Bico 04 e altura 0.2, não é? E aí que nasce o mito. E por quê? Lembra da proporção que eu falei? Se você coloca uma camada de altura 0.2 e largura 0.4, 50% no ar e sobre outra, olha como fica o desenho e olha o ângulo que a gente tem aqui. Ou seja, se você aumenta a altura de camada, o ângulo reduz e você não consegue nem usar os 45 graus mais. Mas em contrapartida, se você diminui a altura ou aumenta a largura, você tem um novo limite de overhang para não usar suporte para o mesmo STL. E esse ângulo aumenta ainda mais se você, por exemplo, usar a altura de camada 0.2 e continuar a usar um bico maior, por exemplo, 0.6. Dessa maneira você pode sim diminuir o uso de suporte ou até tirar suporte da sua peça, apenas alterando o seu bico ou largura da sua camada. E na próxima aula eu vou mostrar exemplos práticos dessa solução também. Mas agora eu quero que você entenda como esses mitos na verdade estão interligados, para que você veja que é uma confusão que está na sua mente e como essa confusão pode desencadear várias outras. Você pensa, você acredita que o bico 04 é o correto a ser usado. Isso te leva a achar que o ângulo correto para não usar suporte é 45 graus, mas o bico pode ser 0.6. Aliás, é melhor que seja 0.6 e isso te dá outra possibilidade de ângulo para overhang. E essa outra possibilidade pode inclusive fazer com que você não use suporte. Viu como que essa questão do overhang e o bico estão interligadas? E agora eu vou falar do terceiro ponto que está te travando na hora de imprimir suas peças 3D perfeitas sem complicação. Você está tratando todas as geometrias da mesma forma. Ou melhor, sem levar em consideração os detalhes de cada STL. A peça tem uma geometria fechada, geometria aberta, é uma peça mais orgânica, mais paramétrica, tem topo aberto ou topo fechado, tem que ter preenchimento em todas as partes, ou você pode, por exemplo, colocar preenchimento somente em uma parte.
Eu tenho que imprimir com essa resolução toda ou posso abaixar a resolução sem perder qualidade e ganhar tempo de impressão? Isso tudo tem que ser levado em consideração na hora de imprimir sua peça 3D perfeita e sem complicação. E aqui podemos dividir os grupos de peça em dois grupos: peças funcionais, protótipos, e peças decorativas. Começando pelas peças funcionais, essas peças têm muitas curvas. Aqui é importante analisar como essa peça será fixada. Essa peça tem que ter tolerância, vai ter alguma montagem, algum encaixe. Qual a orientação na hora de configurar a impressão? Em pé, deitada, de lado, que vai ser melhor para garantir uma resistência mais alta. Tem que ter mais preenchimento em alguma parte específica. Se a peça for mais reta, você pode usar uma altura de camada maior e ganhar tempo, por exemplo. Se essa peça tem rosca, você pode precisar de usar mais parede para ter mais material onde esse parafuso vai fazer essa rosca. Se essa impressão vai ser montada em alguma parte ou outra impressão, qual a tolerância? Aqui entra o fluxo que eu falei mais cedo, que é preciso estar bem calibrado para sair a quantidade perfeita de material para encaixar bem. E qual parte da peça vai sofrer mais esforço? Aqui vale lembrar que as peças são mais frágeis perpendiculares às camadas do que paralelas, pois esforços perpendiculares tendem a descolar as camadas. E caso você precise de um preenchimento, não tem que usar em toda a peça, gastar tempo e material, basta usar o suporte blocker e falar: vou colocar preenchimento ou mais preenchimento somente nessa parte da peça. E agora as peças decorativas. Geralmente as peças têm muitas curvas e aqui de cara você pode usar o exemplo, o recurso Adaptive Layers, que de maneira inteligente varia a altura de camada da sua impressão, diminuindo onde a peça tem mais detalhes e aumentando onde a peça tem menos, onde ela é mais reta. Tudo automático, economizando tempo de impressão e também economizando o seu trabalho. E aqui normalmente não precisamos preocupar com a resistência, mas sim da qualidade superficial. Então a orientação vai ser aquela que gere menos suporte. E para isso a gente pode usar a regra dos ângulos que eu ensinei mais cedo para evitar o máximo de suporte. Em vasos decorativos podemos usar também o recurso Combing, que vai priorizar o movimento do bico por áreas que já foram impressas. Ou seja, o bico não vai passar em áreas vazias, não vai deixar fiapo nas suas peças e você não vai ter string. Você vai ter uma peça que sai pronta da mesa. E outro ponto muito importante em peças decorativas é a possibilidade de usar pouco ou nenhum preenchimento. Essas peças normalmente não vão sofrer nenhum esforço mecânico, não faz sentido? Nesse caso você pode usar um preenchimento muito baixo ou algum desses recursos. Primeiro, gradual em fill step, como o próprio nome já diz, ele vai criar um preenchimento de maneira gradual, ou seja, varia a porcentagem de preenchimento na mesma impressão. Por exemplo, você vai usar 2 gradual em fill step, num preenchimento de 40%. O preenchimento começa em 10, depois ele vai para 20 e quando for segurar o final da peça, ele vai estar em 40. Duas divisões, 40 por 2, 20 por 2, 10. Começa em 10, termina em 40. Segundo recurso é o Infill Support, que vai tratar o preenchimento como um suporte interno da impressão. Você ainda pode usar um preenchimento Lightning, você pode simplesmente usar 0% de preenchimento e imprimir bem mais rápido. E daqui, já aproveitando, vem o quarto erro que eu imagino que você também esteja cometendo. Você está usando o preenchimento em todas as peças, porque é verdade, você não precisa usar preenchimento em todas as suas impressões. Quando falamos de peças decorativas, por exemplo, o preenchimento nada mais é que um suporte interno, certo? Ó, pensa comigo, o suporte não serve para segurar as camadas quando a curvatura da peça cresce muito para fora. O preenchimento faz o mesmo papel, só que para dentro da peça. Ele vai segurar essas camadas para que elas tenham aonde se depositar. Faz sentido? Então, se você tem uma peça com camadas que se autossuportam, ou seja, as paredes crescem de maneira que não tem que ter nada embaixo, você não precisa de usar preenchimento. E eu vou dar um exemplo também desse tipo de peça na próxima aula. E agora, o quinto e último erro que você também deve estar cometendo: usar somente a famosa torre de temperatura para calibrar os seus filamentos. Mas Pablo,
Por que isso é um erro? Você está com uma torre na sua mão aí. A torre de temperatura é ótima para te dar uma visão geral de como está a temperatura, mas é só isso. Mas a gente tem que pensar em string, nos fiapos, no bridge, ou seja, nas pontes do seu modelo 3D e também no overhang. E aqui, com a temperatura ideal e com a regra dos ângulos que eu já ensinei, você consegue eliminar suporte regiões que anteriormente você ia precisar usar. E na torre de temperatura você não está testando as retrações para controlar a string, você não tem variação de largura de bridge que você consegue imprimir e nem variações de overhang. No fim, é um teste extremamente limitado. Por isso, além dessa torre, você tem que fazer torre de string, também tem teste de overhang, pois lembra, a temperatura é uma parte essencial para usar ou não suporte, uma vez que o fato de você usar ou não suporte está na capacidade do seu filamento que está parcialmente no ar ser refrigerado mais rapidamente, não escorrer e não estragar sua peça. Faz sentido? Agora, aproveita que você está com esses 5 erros bem frescos na memória. Primeiro erro, usar o bico 0.4 para todas as peças. Segundo erro, não entender a relação entre overhang e suportes. Terceiro erro, tratar todas as geometrias da mesma forma. Quarto erro, usar preenchimento em todas as peças. E quinto erro, calibrar o seu filamento somente com torre de temperatura. Escreve aí no chat agora qual desses 5 erros você já cometeu ou ainda comete. Pessoal, e é isso aí. Hoje nós vimos como descomplicar a sua vida na impressão 3D e como o trio Material Impressora STL, a nossa super forma de dividir os assuntos de maneira simples e eficiente, vai te ajudar a simplificar a impressão 3D. Vimos também os 5 erros que você deve estar cometendo e que está te atrapalhando no caminho dessa peça 3D perfeita sem complicação. Vimos bastante coisa aqui hoje, né? E olha que foi só a nossa primeira aula do mini curso do Zero a Peça 3D Perfeita. Na próxima aula a gente vai botar a mão na massa, eu vou mostrar para você na prática como resolver os problemas que a gente viu na aula de hoje e imprimir sua peça 3D perfeita. Na aula que vem eu vou abrir o fatiador, o software Cura e dar exemplos, mostrar os parâmetros passo a passo. Vai ser uma aula super completa que você não pode perder mesmo. Então, antes de encerrar, eu quero te pedir uma última coisa. O que você mais gostou da aula de hoje? O que você mais aprendeu e qual foi o ponto que você mais identificou? Põe aqui nos comentários que eu vou fazer de tudo para responder todo mundo. Ah, e muito importante, lembra também, fica atento no grupo do WhatsApp e não sai do grupo para você não perder nada no mini curso. Pessoal, é isso aí, até a próxima aula, valeu!